Bendito seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Lucas, no capítulo 22, 7, versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Diz a leitura até o 16. Diz assim: Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparais-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Palavra da nossa salvação. Aleluia, Jesus. Quando nós abrimos as Escrituras, podemos sentar. Quando nós abrimos as Escrituras e nela fazemos a leitura ou as leituras bíblicas, nós estamos falando aquilo que o Senhor deixou para a sua igreja participar. Nós estamos aqui hoje, primeiro domingo do mês, nesse horário da noite, para poder participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse simbolismo, ele representa a comunhão do cristão para com Deus. No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel, o povo hebreu, sendo tirado da terra do Egito com mão forte, pela mão de Deus através de Moisés, o profeta. Aquele que foi escolhido desde o ventre de sua mãe para poder se preparar durante 40 anos para poder tirar o povo da escravidão. Esse garoto, esse menino, todos nós sabemos a história, ele foi nascido em um tempo em que Faraó do Egito não aceitava com que os homens fossem nascidos, porque com o passar do tempo esses homens poderiam se tornar guerreiros e lutar e se rebelar contra aquela escravidão. E esse menino, por mão de Deus, aconteceu com ele diferente, porque a própria filha do faraó que havia ordenado com que nenhuma criança que fosse masculino vingasse, nascesse e crescesse, teria que ser morta de alguma forma no ventre ou no dia do seu nascimento. E o que aconteceu? Deus preparou para que a sua mãe desse à luz e o amamentasse por alguns dias. E quando o menino chorava, era preciso fazer uma batalha tremenda para que ele não chorasse, porque se ele fosse descoberto, eles poderiam matá-lo. Então a sua mãe, brilhantemente, usada pelo Espírito de Deus, ela pega aquele menino e coloca num berço, num cesto,
E esse cesto era todo betumado por fora. Ele era preparado para que não entrasse água, para que não fosse umedecido. E quando ele é colocado naquele cesto, a sua mãe vai e coloca no rio, o maior rio do mundo em quantidade de águas. É o maior rio do mundo, pois o seu volume é muito grande. E muitas das vezes um rio, quanto maior ele se torna caudaloso. O que significa caudaloso? Parece que ele está com as águas tranquilas. Parece que as águas que descem no rio são calmas, são serenas. Mas quando você entra no meio do rio, aquela força da correnteza te arrasta, que não há condição nenhuma de sobreviver. Quantas pessoas morrem afogadas porque desafiam a lei da natureza? Mas aquele menino foi colocado nesse rio. Pensa num rio cheio de animais perigosos. Pensa num rio cheio de crocodilos. Pensa num rio cheio de armadilhas. Aquele menino poderia não ter sido morto quando nasceu, mas poderia morrer naquele rio. Mas as coisas de Deus, elas acontecem sobrenaturalmente. Quando tudo parece que não vai dar certo, então é que ele entra com a providência. E a Bíblia diz que aquele cesto foi descendo. E ao lado do rio, acompanhando o cesto descendo, estava sua irmã Miriam, enviada pela sua mãe para trazer a ela o destino que haveria acontecer com o menino, pois a própria mãe não teve coragem de seguir a beirada do rio, porque imaginava ela que os perigos daquele rio poderiam entristecê-la mais. De repente, havia um lugar separado pelo faraó do Egito para que eles se banhassem, para que eles estivessem à vontade. E ali estava, naquele dia, a filha de Faraó. E ela vê o menino através de uma empregada que leva aquele menino até ela. E ela, a gente não sabe se ela era estéril, se ela era casada ou se ela era solteira. Eu sei que ela se agradou da criança, mesmo sendo homem. E ela sabia que não podia nenhuma criança sobreviver naquele tempo. Então ela recolhe aquele menino e o leva para o palácio. Faraó, sem querer, se tornou avô. Faraó, sem saber, se tornou tutor daquele. Era sua filha. E uma das filhas, certamente, princesa, tinha prioridade no reino. O que é que um pai e uma mãe não faz pelo filho? Então, esse menino foi levado para o palácio. E ele começa a crescer. Ele começa a se formar, se torna adolescente e, de repente, ele se torna adulto. Até então, ninguém havia discutido se ele era um menino egípcio ou se ele era um menino hebreu. Para eles, naquele momento, não importava. Mas era Deus trabalhando, preparando Moisés para esse dia. Quando ele entra no palácio, ele veste as melhores roupas porque ele se torna príncipe dentro do Egito. Uma terra que não era a sua terra, era terra de estrangeiros. Ele se torna príncipe e ali ele recebe todos os cuidados necessários a uma pessoa que futuramente poderia se tornar faraó do Egito também. Então, cuidando dele, formando ele, estudando ele, dando a ele todas as condições necessárias para que ele evoluísse na sua vida, ele chega à vida adulta. E quando ele chega à vida adulta, para pessoas que, uma mulher que engravida de um homem, e esse homem não assume o filho, de repente ele vai embora, de repente ele desaparece, não paga pensão, não visita a criança,
não dá assistência, somente a mãe tem a obrigatoriedade de cuidar daquele menino. Isso aconteceu de alguém disse a Moisés para que ele soubesse de onde é que ele veio. Ele aprendia todas as coisas que os egípcios ensinavam, mas ele sentia dentro de si que ele não era parte daquele povo. Ele era parte daquele povo que estava escravo, o povo hebreu. Talvez a sua mãe tenha contado para ele, talvez algum exame que fora feito, alguma particularidade física, até de rosto, o fazia diferente no aspecto, e quando as pessoas olhavam para ele, via que não era um egípcio, raiz natural daquela terra. E durante 40 anos ele fica no palácio. Mas aí chega o tempo de Deus usá-lo. Chega o tempo de Deus falar com ele e começar a preparar ele para que depois de 40 anos à frente ele voltasse para falar com Faraó, para libertar o povo de Israel. Ele vê uma confusão, ele vê uma briga, ele vê um hebreu sendo açoitado, sendo chicoteado, sendo maltratado, e ele vai e defende o hebreu que estava sendo humilhado e acaba tirando a vida do soldado ou do cidadão que era egípcio. Por quê? Porque ele já havia descoberto, já sabia ele, de que o povo dele não era o povo que estava dominando, mas o povo que estava sendo dominado. E quando ele tira a vida do egípcio, ele faz silêncio. Ele não conta nada para ninguém, ele fica quietinho. Mas o corpo do egípcio é descoberto. E quando vão investigar para saber quem foi que tirou a vida, descobriu-se que Moisés foi quem fez isso. Até então, o faraó, a sua mãe, a filha de Faraó, não toma nenhuma atitude. Mas ele chega numa ocasião e vê dois hebreus discutindo. Dois da sua terra, dois da sua raça, dois da sua geração. E ele tenta entrar no meio da confusão. Olha, vocês são sangue do mesmo sangue, são da mesma pátria, são do mesmo povo. Ao invés de vocês discutirem, desentenderem, vocês têm que se unir. Vocês têm que ser amigos. Até, se for o caso, ser chamado de irmãos. Mas um deles chega e fala assim: você quer ser juiz nosso? Você quer apaziguar nós? E o egípcio que você tirou a vida? E o homicídio que você cometeu, o assassinato que você cometeu? Ah, mas ele estava batendo num hebreu, estava humilhando um hebreu, mas para nós não importa. Deixa que nós resolvemos o nosso caso. Não precisamos de ninguém para dizer para nós o que deve ser feito. Quando cai a ficha, Moisés se vê numa trincheira, ele se vê num lugar preocupado. Quando alguém dentre o povo egípcio cometia um crime, às vezes a pena era até de morte. E Moisés olhou para si e falou assim: eu não posso ficar aqui, eu não posso permanecer no palácio, porque eu fui descoberto. E se eles me pegarem, vão me levar à prisão, mesmo eu sendo príncipe. E levando-me à prisão, pode me levar à morte. Então eu vou fugir. E ele foge do palácio. Mal sabia ele que Deus estava já preparando para que ele retornasse 40 anos depois. E ele sai correndo, fugido, e vai para o deserto. Porque nós sabemos que aquela região do Oriente Médio é difícil, porque chuva muito pouco, árvore muito pouco, mas é pedra,
mais é areia, mais é o sol causticante. E ele sai pelo deserto. E na vida dele vai acontecendo as coisas conforme ele ia se sobrevivendo naquela situação adversa. Pensa num homem que tinha tudo do bom e do melhor. Comia picanha todos os dias. Vestia seda, linho. Vestia roupas maravilhosas. O guarda-roupa dele era super equipado. Pensa num homem que não andava a pé, a menos que quisesse fazer uma caminhada. Tudo ele tinha do bom e do melhor. Mas no deserto, de repente ele se vê sem nada daquilo. Para o pobre ficar rico é fácil. Apesar que muitos não vão saber administrar o que ganha. Mas se tiver um pouquinho de sabedoria, consegue. Mas para o rico ficar pobre, é perigoso até ele tirar a sua própria vida. E Moisés se viu naquela condição. Até que ele chega no monte. Naquele monte, ele percebe uma árvore pegando fogo. Um arbusto pegando fogo. Só que, de tanto ele olhar, ele via que o fogo não se apagava. O fogo não se extinguia. Porque quando você queima alguma coisa, rapidinho termina o combustível, termina o oxigênio e aquele fogo apaga. Nesse dia não foi o caso. Nesse dia Moisés viu o fogo de Deus. Ele viu o fogo do Espírito Santo. Ele viu o fogo santo. E ele percebeu que a sarça não se consumia, que não apagava aquele fogo. Então ele se aproxima. E ele se aproximando, ele ouve uma voz. Moisés, tira as sandálias. Tira calçado. Fica com os pés na terra. Porque nesse local aqui é santo. Deus havia santificado aquele local, porque a presença dele já estava ali, através daquela sarça, através daquele fogo. E Moisés vai e cumpre a vontade de Deus. E ali começa um diálogo direto com Deus. E Deus vai e diz para ele: olha, você está onde eu quero, porque lá no palácio eu não podia falar com você, mas aqui no deserto eu posso. É no momento de maior submissão, no momento de maior entrega, no momento de maior deixa Deus te usar, que Deus trabalha. Tirar os sapatos, tirar as sandálias, tirar os calçados, simboliza nós nos humilharmos diante de Deus. Deixar a arrogância, deixar a incredulidade, deixar as coisas que impedem a nossa adoração a Deus, que impede a nossa busca a Deus, deixar tudo isso e abrir o coração para o Senhor entrar. Moisés, ele sabia falar o egípcio completo. Lá se escreve ao contrário. Nós escrevemos da esquerda para a direita, lá se escreve da esquerda para a direita. Sabia todos os tetragramas, sabia todas as palavras. Ele formado na faculdade do Egito. E falava muito bem. Quando ele chega no deserto, ele vai perdendo tudo aquilo. Porque aquele linho, aquela seda, já se transforma em saco de cinza. Para nós, popularmente, dizemos o saco de açúcar. Tem o saco branco e tem um saco marrom. E aquilo ali simboliza a humilhação. Então Moisés deixa de falar direito. Moisés deixa de comer do bom e do melhor. Moisés deixa de vestir as coisas boas da vida. E passa a se vestir como um andarilho, como alguém que não tem parada, que vai de um lado para o outro. Mas era aí que Deus queria ele. E quando Deus diz para ele: você vai voltar lá no faraó e vai tirar o meu povo daquele local, ele chega e diz assim: eu não tenho condição, porque lá no palácio de faraó
Para ter audiência com ele não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. E para falar com ele precisa saber falar. Não pode ser de qualquer forma. E eu me tornei um homem de fala dura. Eu troco o eu troco o nós, eu troco eles. Eu falo coisas que eles não vão entender. Eles vão me chamar de burro, vão me chamar de ignorante, vão me chamar de todos os tipos de argumentos para que eu não entre naquela terra. E aí Deus diz assim: olha, seu irmão Arão vai falar por você, mas eu quero que você vá lá e tire o meu povo da terra do Egito. Então Moisés obedece à voz de Deus e vai até o palácio de Faraó. E quando ele chega lá, ele encontra um Faraó endurecido o seu coração. E quando ele fala com o Faraó diz: não, quem é você? Eu sei que você já esteve aqui entre nós, mas você foi embora. Então hoje você perdeu o lugar. E quem é você para poder dizer que eu tenho que libertar da escravidão o povo hebreu? De forma alguma. Não vou fazer isso. E todos os dias Moisés chegava e dizia a mesma coisa. Ele dizia não. Moisés voltava com Arão e o Faraó dizia não. Até que Deus começa a operar no meio deles. As 10 pragas do Egito foram as piores que aconteceram naquele tempo até o tempo de hoje. E quando a maior dor que Faraó sente é quando o seu filho mais velho, que seria o futuro príncipe, futuro rei, o futuro faraó do Egito, morre. Era o mais velho, certamente o mais cuidado para poder assumir o trono. E quando chega esse dia, Deus diz para Moisés dizer para o povo: olha, o anjo da morte vai passar, e a casa que estiver sinalizada com o sinal do sangue do cordeiro, essa casa o anjo vai passar direto. Mas aquela casa que não tiver nada, o anjo da morte vai passar e vai tirar a vida do primogênito, do mais velho de cada família. E isso servirá para que Faraó deixe o meu povo ir. E naquela noite que eles iriam partir, Deus manda com que se matasse um cordeiro, se matasse um animal e oferecesse aquele sangue como sacrifício diante de Deus. O povo obedece. E nós sabemos na história que com mão forte Deus tira o povo do Egito e o encaminha para a terra prometida. Eles teriam uma caminhada para se chegar no lugar que Deus preparou. Eles fogem de Faraó, porque Faraó, quando caiu em si de que ele não podia deixar o povo ir, era preferível matar aquele povo do que deixá-los libertos, surge o Mar Vermelho à frente e Faraó atrás. Faraó vinha com os seus cavaleiros, vinha com as suas armaduras, com as suas lanças, com as suas espadas. E o povo de Israel encontra o Mar Vermelho como um obstáculo. Como é que nós vamos passar? Deus diz: fende as águas e o mar vai se abrir. No momento em que Moisés bate o cajado no chão, aonde estava a água do mar, aquele mar se abre e o povo passa. Faraó continua vindo e aquele povo se apressa em atravessar o mar. Quando o último dos hebreus atravessa o leito seco, a Bíblia diz que Faraó também já havia adentrado aquele leito seco. Mas quando o último hebreu passa, o mar se fecha de novo. O mar se junta de novo. E hoje os pesquisadores vão até o fundo do mar e veem lá as bigas
veem lá as armaduras, veem lá os capacetes, veem lá os restos dessa época que a Bíblia fala que Faraó foi engolido pelo mar e foram mortos ele e os seus soldados. Israel atravessa o mar e quando chega no deserto, Deus diz: agora vocês vão fazer a minha ceia, que para nós hoje é a Santa Ceia. Então o povo novamente mata um cordeiro e oferece em sacrifício a Deus. Glorificado seja Deus. E quando Jesus vem sobre a terra, ele veio para isso. Ele seria o cordeiro imaculado, oferecido no lugar daquele cordeiro animal. E ele vai à cruz, a morte de cruz. E quando ele chega à morte de cruz, ele cumpre a vontade de Deus. E aí nós somos atingidos por essa graça. Aqui diz que nós estamos aprofundando a comunhão. Nós estamos hoje lembrando o sacrifício. Nós estamos hoje renovando a nossa fé. E nós estamos hoje esperando a volta dele. E nós estamos conectando com a mensagem da cruz. Deus, ele preparou esse dia para que nós estivéssemos nele e pudéssemos participar da Santa Ceia, dessa bênção sem par. Glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja para todo sempre. Glórias ao nome de Jesus. Vamos pegar o pão, vamos apresentar diante de Deus. Nós vamos depois pegar o cálice da nova aliança, feita no sangue de Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ficar de pé? Vamos apresentar esse pão, simples pedaço de pão, mas que simboliza o castigo que nos traz a paz, como foi lido no Isaías 53. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, purificados, limpos. Glorificado seja Deus. Pai, transforma, Senhor, simbolicamente nesse momento, esse pão no teu corpo, Senhor, para que quando nós participarmos dele, nós possamos, Senhor, ser preenchidos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, Senhor, sobre a sua igreja. Porque, Senhor, estamos aqui relembrando a tua morte até que o Senhor venha. Breve tu virás sobre esta terra e nós, Senhor, cearemos contigo nas bodas do Cordeiro com a sua igreja. Oh, glória a Deus! O noivo vem e a noiva está preparada, Senhor. Somos a esposa futura de Cristo, porque o casamento celestial se aproxima. Mas enquanto isso, nós estamos aqui, Senhor, entre os homens, sobre esta terra, e nós vamos partir esse corpo, Senhor, que é para a tua glória, teu louvor e a tua honra. Transforma agora, meu Deus, para que a nossa vida seja abençoada, livre, liberta dos nossos pecados. Aleluia, Jesus. Vamos participar desse pão. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o teu nome. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Cristo, louvor lá. Assim como nós estamos participando desse pão, quando nós mastigamos, nós estamos vendo Cristo sendo martirizado. Nós estamos vendo Cristo sendo espancado. Nós estamos vendo Cristo sendo açoitado. Ali, quando os romanos batiam nele,
Na ponta daquele chicote havia ossos e havia esfera pontiagudas. Quando aquele chicote pegava no corpo, ele arrancava pedaços. Por isso a Bíblia diz que ele foi martirizado. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele sofreu a dor que nós deveríamos sentir. Ele foi até o inferno que nós estávamos condenados. De lá ele fechou a porta do inferno e nos abriu a porta do céu. Hoje todo cristão tem livre acesso a Deus, pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou. Glorificado seja Deus, bendito seja o teu santo nome. Glórias a Deus. 1 Coríntios diz, capítulo 11, versos 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido de vós. Fazei isto em memória de mim. Participamos do corpo, e agora nós vamos participar do cálice. Glória ao nome de Jesus. Glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Bendito seja para todo sempre. Grande Deus, grande Senhor dos céus e da terra. No versos 25 diz assim, de 1 Coríntios capítulo 11, semelhante também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bendito seja Deus. Pai, te apresentamos agora esse suco da uva, Senhor. Transforma ele no teu sangue, Jesus. Sangue purificador, sangue que lava os pecados, sangue que tira a nossa vida do mundo e nos coloca na presença de Deus. Sangue esse que, quando foi derramado naquela cruz, os pregos cravados nas suas mãos e nos seus pés, e a lança que furou do lado, o seu sangue foi derramado, escorreu pela cruz, escorreu por aquela madeira e caiu ao chão. Naquele momento o Senhor estava reconciliando o homem com Deus. O sofrimento de Cristo foi tão grande naquele dia, que ele chega a declarar: Lama, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Mas ao mesmo tempo ele chega e diz, tirando forças da onde ele não tinha, fisicamente falando, e diz: está consumado. O inferno foi vencido, o pecado foi vencido, e todo aquele que participa deste cálice, deste sangue, relembra a morte de Jesus Cristo até que Ele volte. Então transforma, Senhor, nesse momento, esse cálice na nova aliança feita no Teu sangue. Vamos participar deste cálice, sentindo o toque, sentindo a presença de Deus. Somente aquele que crê e que pode participar deve fazer isso. Glorificado seja Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Operando Deus, quem pode impedir? Então, meu Pai querido, meu Pai amado, agradecido nós somos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Nós estamos aqui hoje pela fé. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos trouxe. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor se colocou entre nós e o nosso pecado. Nos lavou, nos purificou, nos deu graça. Por isso te agradecemos por tudo.